estava tratando aqui de como fazer essa abordagem com os jovens em relação às drogas, que o medo não funciona, que teria que ser uma abordagem mais honesta. O Instituto Igarapé, e a Ilona é diretora executiva desse instituto, fez uma adaptação de um trabalho americano, que é esse aqui, Proteção em Primeiro Lugar, e tem também o livro Drogas, as Histórias que Não Te Contaram, que são 2 trabalhos que falam exatamente, tentam mostrar essa abordagem mais honesta. Eu queria que você explicasse pra gente como é que seria, porque eu acho que todo pai e toda mãe acha que está fazendo uma abordagem honesta, mas o que seria essa abordagem? Bom, primeiro a gente tem essa realização que eu falei antes, né? Que os jovens, adolescentes, têm muito mais informação do que a gente. Então, a primeira... a gente ter a consciência de que a gente tem que se informar. Esse material Proteção em Primeiro Lugar, por exemplo, ele vem muito para ajudar os pais e os professores a ter essa conversa. Vem dicas de como é que você se aproxima, como é que você protege, porque muitas vezes a gente acha que dizer não, a gente está protegendo. Justamente o que você falou, mas vai fazer mal, você vai ficar viciado na primeira experimentação, olha o que aconteceu com alguém que criou uma dependência química. De fato, enfim, são questões muito complicadas, a gente vai ter aqui uma pessoa falando sobre isso, mas, em geral, as pessoas que fazem uso de drogas, a maior parte delas não vai desenvolver um comportamento abusivo nem a dependência. Isso é entre 10% e 12% somente. Chegam a isso. Tá? Não quer dizer que o comportamento, digamos, de um uso não tenha risco. Tem risco, mas a gente saber também, enquanto pais, dizer o que é um uso, quando é que começa a ser abuso e como é que a gente detecta a dependência. O abuso seria o quê? Uma utilização diária? O abuso é quando você começa a ver que o comportamento, tanto social quanto alguns danos físicos, começam a chegar. Que é diferente já de um passo onde tem uma compulsão, uma vontade absolutamente desesperadora e que você deixa de fazer tudo que você gosta para ir atrás da droga. Agora, o uso por si só é a gente tomar aquela cerveja, um vinho no jantar, e você ter vamos dizer, o controle, você não deixa de fazer nada. Num momento ruim da vida, que você esteja mais, seja estressado, seja também com outro tabu, as questões das doenças mentais, que hoje estão muito aí, ansiedade, depressão. Neste momento, um uso que antes era recreativo pode passar a ser um uso abusivo. E aí, o que a gente tem que ter? Ferramenta, porque a questão mais importante é você prevenir que um uso vire abuso e o abuso vire dependência. E como é que a gente faz isso? Estando muito próximo, né? Criando relação de confiança, mas observando essa mudança de comportamento. E sabendo que tipo de informação a gente tem. Então, esse material Proteção em Primeiro Lugar foi feito para pais e professores. Está disponível no nosso site do Instituto Igarapé, pode ser baixado, juntamente com uma proposta pedagógica que aí é feita para professores aplicarem com os alunos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E era o que o Uli estava falando. É a criança, o adolescente conseguir ter as ferramentas para tomar as melhores decisões, seja no tema drogas, seja em qualquer outro tema. Né? Vou pedir para o Oséias chegar até aqui. O Oséias foi usuário de álcool, de cocaína, de crack, chegou a dormir na rua, esteve na Cracolândia em São Paulo e está sem usar drogas e álcool desde 2014. Correto. Desde 2014. Isso mesmo. Imagino a sua batalha. E queria muito que você contasse o que fez de você conseguir sair disso. Olha, primeiro, identificar as perdas, né? O processo de uso, ele não é uma coisa imediata. Então, as perdas, elas vão acontecendo gradativamente. E o usuário, ele não consegue identificar que ele está perdendo, né? Mas, em um dado momento, eu percebi que não tinha mais saída, nem o suicídio serviu. Eu tentei e não consegui. Eu falei, nossa, mas nem para morrer eu presto. Então, eu acho que preciso pedir ajuda. E para quem você pediu ajuda? A primeira instância foi para minha esposa, né? Minha mãe sempre me acompanhando, com pouca informação e dificuldade até de identificar o que estava acontecendo. Mas a minha esposa, ela foi uma pessoa especial na minha vida que me deu o up, né? Para mim poder iniciar o tratamento. Quando você começou nesse uso, que veio virando abuso até chegar à dependência, você identifica o que foi? Foi curiosidade? Foi influência de outras pessoas que juntas vocês acabaram consumindo? O que te levou a entrar nisso? Olha, hoje eu consigo identificar o porquê que eu entrei. Né? Eu tinha uma carência muito grande, né? Eu sou filho de pais solteiros e eu precisava de uma referência paterna, né? E por falta de informação e um monte de coisas, eu comecei a buscar essa referência. Primeiramente foi meu professor de música e foi na noite que eu conheci a droga, né?
E eu queria fazer parte daquele grupo, eu queria sentir parte de algo. Eu não me sentia parte de nada. Uhum. Então, para mim fazer parte daquele grupo, eu precisava fazer uso de tudo aquilo que eles faziam, né? Só que eu não identificava que eu tinha uma tolerância, então eu tenho predisposição genética. Então, o uso para mim foi assim, amor à primeira vista. O que para aquele grupo às vezes não aconteceria, para você foi Exato. devastador. Porque assim, eles tinham happy hour, tinha lá a cervejinha, a droga de preferência de cada um. Só que no outro dia tava todo mundo no trabalho, fazendo as suas coisas. Eu não, eu já queria ir para outra festa e para outra festa. E assim, a droga preencheu um espaço vazio, né? Só que a consequência do uso que foi prejudicial para mim. Hoje você tem filhos? Tenho. De que idade? Eu tenho uma filha, a Júlia Gabriele, de 12 anos, né? E a Stephanie, que tem 7 anos. E como é que você se imagina falando sobre isso com ela? Abertamente. Abertamente. Falando da sua situação? Sim, sim. Primeiramente, não falar que a droga é ruim. Quem fala isso mente. Uma substância que me libera endorfina, adrenalina e me leva isso de 0 a 100 segundos, é ótimo. Só que a consequência do uso que é o problema. O que vai acontecer com a pessoa que está fazendo uso de uma substância química ao longo do tempo? Entende? Então, a tolerância e a compulsão e a obsessão faz com que a pessoa perca toda a crítica. Ao ponto de morar na rua, perder família, deixar a esposa, filhos, um lar maravilhoso para ir para debaixo da ponte, né? Perda de amor próprio. Eu acho que isso, esse tipo de depoimento, em qualquer ambiente, seja escolar, de reunião, acaba tendo um peso muito grande, porque tem muita verdade, né, Ilona, o que ele está falando. Assim, parabéns por você estar falando, porque a gente sabe o que é, e quando a gente vai conversar com o jovem, tem muita dificuldade de chegar um material, por exemplo, as escolas às vezes querem adotar. Os pais ficam com medo, porque acham que falar sobre esse tema é incentivar. O que a gente tem que dizer de verdade é que adolescente está com o cérebro em formação. Então a gente precisa prevenir ao máximo. Tipo, olha, não use enquanto você quer, usa quando você for adulto, mas porque de fato tem consequência neurológica, tem mais risco quando você é adolescente. Então uma política moderna diz previne o uso, ou pelo menos retarda ao máximo. E na questão dos adultos, quando você toma essa decisão, você tem que evitar o abuso. E justamente com informação. Se a sua esposa soubesse detectar primeiro, as primeiras reações, a sua própria mãe estivesse ali para te ajudar a dar aquele corte. Porque as pessoas que vão para uma dependência, elas estão se automedicando, Fátima. É como se tivesse alguma coisa... É o que ele disse, havia um buraco que ele acha que está preenchendo com aquilo, né? E nada melhor do que os laços afetivos para ajudar nessa... E quando a gente exclui, né, se manda para a rua, abandona, você está de fato jogando essa pessoa à própria sorte. Hoje está muito mais fácil a pessoa ela ter acesso às drogas do que a informação. Então, eu vejo que as escolas, até mesmo igrejas, comunidades, etc. e tal, tem um trabalho muito importante em cima disso daí. Eu não posso falar assim que eu encontrei esse caminho sozinho, né? Houve um conjunto de coisas que me impulsionou. Mas se houvesse o pré, o antes disso daí, seria muito mais fácil. Eu nunca teria usado droga. Ou até ter ido até tão longe, né? Exatamente.